Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Eu pediria, você que está aí me ouvindo, que já entrou aí na sala, e me falasse se está me ouvindo bem, se está me vendo bem. Eu vou colocar aqui, compartilhar aqui o link no grupo Lapidar Glória. Haribo, Haribo. Então vamos começar a nossa leitura. Antes, porém, vamos cantar o mantra que o nosso mestre costumava sempre cantar antes de começar as aulas, tá? Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopijana Vallabha Girivaradari Gopijana Vallabha Girivaradari Yashoda Nandana Brajajanaranjana Yashoda Nandana Brajajanaranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopijana Vallabha Girivaradari Gopijana Vallabha Girivaradari Yashoda Nandana Brajajanaranjana Yashoda Nandana Brajajanaranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem? Diga aí para mim, por favor. Vamos então prestar reverências ao Senhor Krishna, na sua forma de Vasudeva, que está presente em tudo. Hoje nós vamos fazer a leitura, vamos continuar a leitura do Srimad Bhagavata, que é feita aqui nesse canal diariamente. Estamos no canto 3, no capítulo 23, e hoje vamos ler vários versos, do verso 14 ao verso 23.
certo? Então vamos lá. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayana Namaskritya Naranchaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udirayet. Antes de recitar este Srimad Bhagavatam, que é o verdadeiro meio de conquista, deve-se prestar reverência à suprema personalidade de Deus, Narayana. A Nara Narayanarishi, o ser humano supremo. A mãe Saraswati, a deusa da sabedoria. A Srila Vyasadeva, o autor. E a Srila Prabhupada, o propagador. Nasta Prayeshu Abadeshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Utamais Loke Bhakti Bhavati Naistiki. Assistindo regularmente às aulas do Bhagavatam e prestando serviço ao devoto puro, tudo que é molesto ao coração é quase que completamente destruído. E o serviço amoroso, a personalidade de Deus, a quem se louva com canções transcendentais, se estabelece como um fato irrevogável. Jai. Então, prestamos as devidas reverências. Bom, para quem não me conhece, mas o meu nome já está aqui, eu coloquei né, aqui no vídeo, meu nome é Sundarangi Devidas, e eu sou discípula de Purushatraya Swami. E fui convidada pelo Prabhupada Vioma para fazer a leitura hoje. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui para vocês o verso, tá? Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Então, está aí o compartilhamento. Como eu falei, Srimad Bhagavatam, canto 3, que tem esse título, Status Quo, capítulo 23, o título A Lamentação de Devahuti, e hoje vamos começar no verso 14, vamos até ao 23. Eu vou ler o sânscrito, por orientação mesmo do Prabhupada Vioma, e não vou ler a tradução palavra por palavra, que são muitos versos, eu vou ler só o sânscrito e a tradução de cada verso. Certo? Então vamos lá. Divyo par karanopetam sarvakala sukavaham pati kabi pata kabir vichitrabi alankritam Sragibir Vichitra Maulyabir Manju Shinjat Sadangribi Dukulakshalma Kausheyai Nanavastrai Viraditam. A tradução: o castelo estava plenamente equipado com toda a parafernália necessária e era agradável em todas as estações. Trazia decorações em todo o seu entorno, com bandeiras, festões e trabalhos artísticos de cores variadas. Além disso, embelezavam-no ramalhetes de flores encantadores que atraíam abelhas docemente zumbidoras e também tapeçarias de linho, seda e vários outros tecidos. Agora vamos ao verso 16. Upari Viniasta Vilayeshu Pritak Pritak Shitayi Kashipu Bikantam Parianka Vyajanasanai. Tradução: o palácio parecia encantador,
com camas, poltronas, abanos e assentos, todos separadamente dispostos em 7 andares. Eu não vou ler aqui o significado ainda de Shila Prabhupada, depois a gente vai ver, tá? Continuando, verso 17. Tatra, tatra vinikshipta, nanashilpo pashobitam, mahamarakatas taulya, justam vriduma vedibim. Tradução: gravações artísticas realçavam minha beleza em várias partes das paredes. O piso era de esmeralda e havia dosséis de coral. Verso 18. Doaçu vidruma de aulyam, batam vajra kapatavat, shikares Indranilechu, Ema Kumbairadis Distritam. Tradução: o palácio era belíssimo, com suas soleiras de coral nas entradas e suas portas enfeitadas de diamantes. Pináculos de ouro lhe coroavam as cúpulas de safira. Verso 19. Chakshus Padmaragagriai Vajrabhiti Shunirmitai Justam Vichitra Vatanair Mahahaihem Emato Ranai. Tradução: com os rubis mais seletos incrustados em suas paredes de diamante, parecia ter olhos. Era mobiliado com maravilhosos pálios e valiosíssimos portões de ouro. Verso 20. Amsa paravata-vratais, tatra tatra nikuditam, Kritrimamanyamana Swam Adirui Dirui não, Adiruya Diruyacha. Tradução: em várias partes do palácio havia multidões de cisnes e pombos vivos, bem como cisnes e pombos artificiais, tão semelhantes aos reais que os cisnes verdadeiros tentavam pular sobre eles, pensando que fossem vivos também. Assim o palácio vibrava com os sons dessas aves. Verso 21. Virahastana Vishrama Samvesha Pranganajriyai Yatopajoshanra Chitair Vismapanam Nivatmanaha. Tradução: o castelo tinha parques de recreio, salas de estar, dormitórios e pátios internos e externos, projetados com vistas ao conforto. Tudo isso causava espanto ao próprio sábio. Verso 22. Idrigram tat pashyantim Nati Pritena Chetasa Sarva Bhutashaya Bigya Pravochat Kardama Swayam. Tradução: ao ver Devahuti olhando para o palácio gigantesco e opulento, com expressão de descontentamento, Kardama Muni pôde entender seus sentimentos, visto que ele podia entrar no coração de qualquer pessoa. Assim, dirigiu-se pessoalmente à sua esposa,
da seguinte maneira. Agora vamos para o verso 23, é o último verso de hoje, tá? Nima Jasmin Radebiru Vimanamidamaruha Idam Shukla Kritam Tirtam Ashisham Yapankam Rinam. Tradução: minha querida Devahuti, pareces muito temerosa. Primeiro, banha-te no lago Bindu Sarovara, criado pelo próprio Senhor Vishnu, que pode satisfazer todos os desejos de um ser humano. E em seguida, sobe neste aeroporto. Muito bem. Lemos os versos de hoje. Tirei aqui o compartilhamento. Vamos depois, como eu falei, ler os significados de Srila Prabhupada e comentando um a um, ok? Então, antes da gente entrar nessa parte, vamos reverenciar os nossos mestres e acharyas para que eles possam trazer luz para nós, entendermos a mensagem que há nesses versos. Om Gyanatimirandasya Jana Jana Shalakaya Chakshumilitam Gyana Tasmai Shri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhistam Staptam Gyena Bhutale Soyarupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Namah Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Purushatraya Swamini Tinane Namah Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamini Tinane Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Eva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Então, feitas as devidas reverências aos nossos mestres, eu vou dar boas-vindas a vocês que estão aqui na live. Para Haridashna, Dasa, reverências. Manis Carne, Hare Krishna. Luiz Rocha Goulart, Hare Krishna. Imagens são ok, agradeço aí o retorno. Aqui está bom o vídeo, a audição, ok. Isso com Rio de Janeiro deve ser o Prabhu Paravioma, minhas reverências. Todas as glórias de Shila Prabhupada, de Shila Prabhupada. Sérgio Azevedo, Hare Krishna. Otávio Daniel, que é Oxuaci, Das, Hare Krishna. Sérgio Pacheco, que é o nosso querido Sanatana Dharma. Hare Krishna, minhas reverências. Hare Krishna, ok. Então, vamos fazer aqui. Vamos falar agora de cada significado, como eu falei, né? Porque iria ficar muito longo e a gente fosse fazer a leitura de todos e depois comentar também. Então, achei por bem fazer dessa forma, ok? Então, vamos lá. Nós recebemos um tema para a nossa aula de hoje, que foi nos dado o Paravilma Prabhu, que diz assim: um devoto, como Kardama Muni, manifestou um palácio aéreo superopulento mediante seu poder místico, pois sua esposa havia solicitado uma residência. Mas quando esta opulência foi produzida, ele próprio não pôde entender como tais manifestações foram possíveis. Então, aqui está assim, a perplexidade, como tema aqui, de Kardama Muni,
diante da manifestação do seu próprio poder místico. Mas antes da gente entrar nos versos propriamente de hoje, vamos fazer uma contextualização para principalmente aquelas pessoas que não estão acompanhando diariamente e possivelmente possam vir assistir essa aula, ou estão aqui já assistindo. Então, nós estamos no capítulo 23, do canto 3, e esse capítulo, como falamos inicialmente, tem o título A Lamentação de Devahuti. E ele começa esse capítulo narrando que a Devahuti, uma casta mulher, depois que seus pais partiram, né, porque seus pais que levaram Devahuti na proposta de casamento com Karidama Muni aceitou, porque também já estava previsto no próprio diálogo que ele teve com o Senhor Vishnu, que isso iria acontecer. E aí, Devahuti, a partir do momento que seus pais partiram, começou a servir o seu esposo, o Karidama Muni, e é dito lá logo no verso 1 que ela servia a ele constantemente com grande amor. Ela era muito devotada e, e ela o serviu por um longo tempo, por um longo tempo. Nós sabemos pela história que já foi narrada que Kardama Muni ele era um sábio renunciante, ele vivia como eremita, ele vivia assim na floresta e de uma forma muito simples. Ele era uma pessoa muito austera, fazia muitas penitências. E a Devahuti, por outro lado, era uma princesa. Seu pai era um grande imperador. Desculpa, deixa eu tomar um pouquinho d'água aqui, que a garganta está falhando. Peraí. Então, seu pai, Swayambhuva Manu, era um grande imperador, e ela largou tudo e ficou ali com seu esposo e acompanhou seu esposo nas suas austeridades. E por causa disso, é dito lá no verso 4 e 5 que ela ficou fraca e emaciada. Emaciada, ou seja, muito magra, devido às suas observâncias religiosas. E aí, quando Kardama Muni observou aquilo, olhou para sua esposa, ele teve compaixão e ele disse: Olha, eu estou muito satisfeito com você pela sua grande devoção, pelo seu serviço amoroso. Você poderá desfrutar de dádivas transcendentais, né? Falou para ela. Aí ela, no verso 10, ela diz assim: Meu querido esposo. E ela vai fazer um pedido para ele, né? Sei que alcançaste a perfeição, és o Senhor de todos os poderes místicos, infalíveis. Aí ela fala: certa vez você me prometeu dar um filho através da união de nossos corpos. Meu querido Senhor, sinto-me tomada por emoção por ti. Por favor, aí ela faz o pedido. Providencie os arranjos que devem ser feitos, segundo as Escrituras, para que meu corpo magro e maciado possa ser adequado para ti. Então, ela estava pedindo para ele que se ele realmente fosse realizar o desejo dela de ter um filho, né, de ter filhos,
ela precisaria estar mais forte, ela teria que sair daquela condição física que ela se encontrava, e também ela faz mais um pedido, ela fala assim: por favor, prover uma casa apropriada para esse objetivo. Então, porque ali na floresta, ali naquelas condições, seria muito difícil até haver uma atração para que isso pudesse, uma atração física, né, de Cardamamune por ela, para que esse ato, né, conjugal pudesse acontecer. Aí então, né, para atender ao pedido da sua esposa querida, como Cardamamune sabia que ele precisava, né, dar atenção para sua esposa e atender os seus desejos, ele vai manifestar uma mansão. E aí no verso 13, que foi o verso já falado ontem, diz assim: a mansão tinha estrutura maravilhosa, decorada com toda espécie de joias, adornada com pilares de pedras preciosas e capaz de produzir qualquer coisa que se desejasse. Estava equipada com toda sorte de móveis e riquezas, que tendiam a aumentar com o transcurso do tempo. Então, veja bem, ele não só atendeu ao pedido de Devahuti, como ele manifestou um palácio, e não era um palácio qualquer, era um palácio, era uma mansão voadora, um aeroplano, imagina. Como diz no verso 12, uma mansão aérea, que podia viajar de acordo com a sua vontade. Então, não era apenas um castelo, uma mansão, mas, além de tudo, uma mansão voadora. E aí, a partir dos versos 14 ao 20, que eu acabei de ler aqui para a gente, eu gostaria de destacar alguns elementos significativos que eu considerei nesses versos. Então, todos esses, do 14 ao 20, está continuando a narrativa, descrevendo como era essa mansão, como era esse palácio. E aí é dito que havia festões. Eu achei interessante essa palavra, que é uma palavra não muito comum no nosso vocabulário. Aí eu procurei saber o que festões. É uma faixa bordada com recortes arredondados e pontiagudos. Então, havia esses festões. Vamos ver aqui. Olha, isso está lá no verso 14 e 15. Ele estava plenamente equipado com toda a parafernália necessária, trazia decorações em seu entorno com bandeiras, festões. Quer dizer, esses recortes arredondados e pontiagudos por toda a volta desse castelo. Era enfeitado. Né? E outra coisa interessante, o palácio, aí já no verso 16, tinha 7 andares. Como assim? 7 andares? Isso há milhões de anos atrás? Como? Que coisa incrível! Né? Não era a casa de 2 andares, não. 7 andares, um palácio. Imagina. Outra coisa que me chamou a atenção também na descrição: nas paredes havia, já no verso 17, gravuras artísticas. Imagina, como se fosse assim, belas artes, né? Quando você vai no Museu de Belas Artes e vê cada coisa linda, cada desenho, cada gravura. Então, nas paredes, olha que encantador, gravuras artísticas. E aí, mais ainda, nesse verso 17, diz assim que o piso
era feito de esmeraldas. Olha, uma pedra preciosa, valiosíssima, né? Imagina um castelo com um chão todo de esmeralda, né? Como diz lá, o piso era de esmeralda. E havia dosséis de coral. Também me chamou a atenção essa palavra, esse termo aí, dosséis de coral. Dosséis são tipo uma proteção, uma ornamentação de coral também, que são é, pedras preciosas também, oriundas do mar, né? Os corais. E continuando ainda a descrição desse palácio, as portas eram enfeitadas de diamantes. Olha, cada coisa é mais rica que outra. Não dá nem para a gente imaginar isso, de tão belo, de tão opulento. Havia aí, continuando ainda no verso 18, pináculos de ouro. O que é pináculo? Eu fiquei pensando, o que é pináculo? Aí o pináculo é o ponto mais alto de um determinado lugar. Então, imagina que os castelos que a gente conhece assim, né, medievais, então tem aquele pináculo, aquela parte mais alta assim do castelo. Então é o pináculo. São pináculos de ouro. Olha só. E cúpulas. A cúpula também fiquei pensando, como é que é isso, cúpula? Eu me lembrei até aqui que a gente tem um prédio próximo que é ali do Centro Cultural do Banco do Brasil, que tem uma cúpula linda, para quem já foi lá no Centro Cultural do Banco do Brasil, aqui no centro da cidade. Mas imagina, essa cúpula era de safira, outra pedra preciosíssima. Aí, continuando ainda, o verso 19. Os rubis mais seletos, rubis, outra grande pedra valiosa, mais seletos incrustados em suas paredes. Gente, é uma coisa assim, não dá para a gente, sabe, nem imaginar como é que pode existir algo tão belo, tão valioso, tão surpreendente. Era mobiliado com maravilhosos palhos. Então, fiquei também na dúvida dessa palavra, palhos, mas aí eu vi o significado é capas, né? Cobriam os móveis, né? Essas capas valiosas também bonitas, né? Então, isso aí é a descrição, aí até o verso 19 dessas pedras preciosas, e no verso 20, algo curioso que eu achei, que diz que haviam multidões de cisnes e pombos vivos, bem como cisnes e pombos artificiais. E é dito que esses artificiais eram tão perfeitos que os que eram vivos se confundiam com esses artificiais e pulavam em cima deles. E é dito também nesse verso 20 que o palácio vibrava com os sons dessas aves. Eu achei interessante, assim, curioso, assim, a presença de cisnes e pombos. Aí eu vi, assim, procurei saber, né, através da inteligência artificial, que o som dos cisnes ele é frequentemente associado ao momento final. Não sei se isso tem fundamento, tá, gente? Eu estou colocando algo que eu fiz essa pesquisa. E eu fiquei pensando, porque vai ter um momento final, né, que isso vai acontecer, né? Mas, assim, até talvez para mostrar que toda essa opulência material, seja qual for, ela vai ter um fim. E também é, é dito também que esse som dos cisnes é usado metaforicamente para descrever um ato grandioso, né? Mas sempre ligado ao final, uma despedida. Agora, já o som das pombas, o arrulho,
ele é usado pelos machos para atrair as fêmeas. Então, tem um pouco assim da coisa da atração, né, sexual, né, nesses cantos, né? Eu entendi dessa maneira. Se vocês quiserem colocar comentários aí também, do que vocês já ouviram, que vocês conhecem, fiquem à vontade, podem colocar, e depois no final eu vou ler, tá bom? Bom, continuando. Vamos fazer algumas perguntas relativas a esses versos, e eu gostaria de contar com a participação de vocês. Então, no verso 21, eu fiz a descrição até o verso 20, e no verso 21 é dito assim: o castelo tinha partes de recreio, salas de estar, dormitórios e pátios internos e externos, projetados com vista ao conforto. Tudo isso causava espanto ao próprio sábio. Ou seja, Cardamamune, ele ficou espantado com tudo isso. A minha pergunta para vocês: por que Cardamamune ficou assim, perplexo, espantado, ao ver este castelo voador exuberante? Qual é a opinião de vocês? E no verso 22, mais uma perguntinha. Ao ver Devarute olhando para o palácio, quer dizer, Cardamamune, quando olhou para Devarute, viu que ela estava olhando o palácio também, o palácio gigantesco, opulento. Ela olhou com expressão de descontentamento. E aí é dito que Cardamamune pôde entender seus sentimentos, uma qualidade muito importante para o esposo, diga-se de passagem, entender os sentimentos da sua esposa. Fica aqui também uma lição para os esposos presentes. Mas a pergunta é: por que Devarute ficou descontente ao ver este palácio? Qual é a opinião de vocês? Então, vou deixar vocês escreverem aí. Enquanto vocês escrevem, vamos agora aos significados de Shila Prabhupada. Deixa eu tomar mais um pouquinho de água aqui, tá, gente? Com a garganta um pouco seca. Então, vamos lá. No versos 14 e 15, Shila Prabhupada, ele não teceu seu comentário. Mas no verso 16, ele diz assim: entende-se a partir deste verso. Então, vamos ler rapidamente o 16, para vocês poderem conectar o significado ao verso. O 16 diz assim: o palácio parecia encantador, com camas, poltronas, abanos e assentos, todos separadamente dispostos em 7 andares. Srila Prabhupada, entende-se a partir deste verso que o castelo tinha muitos andares. As palavras upari vinyasta indicam que os arranha-céus não são uma invenção moderna. Mesmo naqueles dias, milhões de anos atrás, era comum a ideia de construir prédios de muitos andares, que continham não meramente um ou dois cômodos, mas muitos diferentes apartamentos, sendo que cada um deles era inteiramente decorado com almofadas, camas, assentos e tapetes. Então, o Shila Prabhupada está mostrando aqui que às vezes a gente fica encantada com prédios, com arranha-céus no mundo moderno, né? Há até disputas, às vezes, de países. Quem tem o prédio mais alto? Né? Quando a gente vai assim, visitar, por exemplo, a cidade de Nova York, aí tem pontos turísticos, e um dos pontos turísticos são os prédios assim, Empire State.
né? O mais alto, sabe? Naquela época que ele foi construído. Então, há muito orgulho das nações de construir um prédio alto. E, mas aqui, Cardamamune não deixou por menos, né? Fez um castelo, manifestou um castelo de 7 andares. Então, Shila Prabhupada quer dizer que não é algo novo, sabe? Agora, realmente é surpreendente. Eu me lembrei também do TOVP, o planetário lá em Mayapur, que vai ser inaugurado brevemente. É uma coisa linda, que, assim, mesmo a muita distância do prédio, você consegue ver, ele se destaca assim, né? Toda aquela cidade de Maia. É muito lindo assim, de admirar e ver a beleza, né? Desse prédio também, que foi construído com muitos andares. Então, só esse comentário que Sheila Prabhupada faz. Então, a gente pode imaginar essa mansão de Karadamamuni assim como um hotel de luxo, né? Um hotel 6 estrelas. Pensar assim. Bom, no verso 17, vou ler rapidinho e ver o comentário do Prabhupada. Gravações artísticas realçavam a beleza em várias partes das paredes. O piso era de esmeralda e havia dosséis de coral. O comentário. Atualmente, as pessoas orgulham-se muito de sua arte arquitetônica, mas os pisos geralmente levam acabamento de cimento colorido. Parece, contudo, que o castelo construído mediante os poderes iógicos de Kardama Muni tinha pisos de esmeralda com dosséis de coral. Então é incrível isso. Acho que não existe lugar nenhum do mundo um castelo com piso de esmeralda, pelo menos que eu saiba. Né? Porque realmente é a coisa, além de ser caríssima, né? Imagine, né, como colocar esmeralda no piso todo, sabe? É uma coisa assim que não dá nem para a gente imaginar. Então, Prabhupada fala aqui, né, sim, do orgulho de muitas construtores, de muita que fazem uma arte arquitetônica, mas vai olhar para o piso. Está muito distante desse piso do castelo de Cardamamune. Bom, continuando aqui o significado de Prabhupada, no 18 ele não faz comentário, ele faz no verso 19. Então vamos ler o 19. Com os rubis mais seletos incrustados em suas paredes de diamantes, parecia ter olhos, era mobiliado com maravilhosos palhos e valiosíssimos portões de ouro. O comentário. Joias e decorações artísticas que parecem olhos não é algo imaginário. Mesmo recentemente, os imperadores mongóis construíram seus palácios com decorações de pássaros enfeitados de joias, com olhos feitos de pedras preciosas. As pedras foram tomadas pelas autoridades, mas as decorações ainda estão presentes em alguns dos castelos construídos pelos imperadores mongóis em Nova Delhi. Os palácios reais eram construídos com joias e pedras raras, semelhante a óleos, e assim à noite elas forneciam luz reflexiva sem necessidade de lamparinas. Então, Shila Prabhupada está comentando aqui e dá o exemplo de castelos lá em Nova Delhi, que foram construídos por imperadores mongóis, que foi na época que a Índia, né, estava sob é, ela estava assim sendo, não é colonizada, mas estava sendo dominada, né, por esse império mongol, que dominou vários países da Ásia, né, durante um grande período, e eles construíam seus castelos, né, com pedras também raras, como o Shila Prabhupada está falando, e valiosas. E a ideia era que à noite quem fosse ao castelo não ia precisar de lâmpada, nem de. Naquela época não tinha luz elétrica, mas assim, então não precisaria de levar chamas, fogo, né, lamparinas,
porque as próprias pedras elas iluminavam, né? Não havia, como ele diz aqui, necessidade de lamparinas. Bom, continuando o significado de Prabhupada, aí ele não faz, ele não dá significado por 20, mas ele dá para o 21. O 21 vou ler rapidinho. O castelo tinha parques de recreio, salas de estar, dormitórios e pátios internos e externos, projetados com vista ao conforto. Tudo isso causava espanto ao próprio sábio. Então, aqui aquela pergunta que eu falei, né? Que eu fiz aqui para vocês. Por que Kardama Muni ficou espantado ao ver o castelo, né? Ao observar esse castelo que ele havia manifestado? Aqui Shila Prabhupada comenta: Kardama Muni, sendo uma pessoa santa, vivia no humilde eremitério. Eremitério é o lugar onde vivem os eremitas, né? Lugares isolados, nas florestas, cavernas. Mas ao ver o palácio construído mediante seus poderes iógicos, repleto de salas de estar, quartos para gozo sexual e pátios externos e internos, ele próprio ficou atônito. Assim, é uma pessoa que tem os favores de Deus. Um devoto como Kardama Muni manifestou tal opulência mediante seu poder místico a pedido de sua esposa. Mas quando a opulência foi produzida, ele próprio não pôde entender como tais manifestações eram possíveis. Quando o poder de um yogi se manifesta, às vezes o próprio yogi se espanta. Então, Kardama Muni, ele recebeu esses poderes místicos do próprio Senhor Supremo, né? O Senhor Supremo, ele é o maior dos yogis, né? Então, na própria Bhagavad Gita, Krishna há revelações, né, sobre Krishna como o Yogeshvara, né? Ele o yogi supremo, né? O controlador supremo de todos os yogis, né? De toda a yoga, de todo o poder místico que é dado aos yogis, né? E o espanto aqui de Kardama Muni, talvez nem ele mesmo tivesse noção que ele iria manifestar algo tão grandioso, e ele fica assim realmente deveras espantado. E, e ver toda aquela opulência, né? Como que ele ali, num lugar tão simples, tão humilde, tão que era assim, vivendo numa floresta, pudesse trazer assim a realidade um palácio voador. Mas ele recebia, né, seus poderes do próprio Krishna, da própria Suprema Personalidade de Deus. Na Bhagavad Gita, no capítulo 11, no verso 4, Arjuna fala assim para Krishna: se você acha que sou capaz de contemplar sua forma cósmica, ó meu Senhor, ó mestre de todo o poder místico. Então ele fala essas palavras, ele dirige essas palavras para Krishna: ó mestre de todo o poder místico. Então, mostre-me, por favor, este limitado e universal. Isso é antes de Krishna manifestar sua forma universal. E o próprio Sanjaya, nesse mesmo capítulo, Sanjaya que está narrando para Dhritarashtra, Bhagavad Gita, ele diz: ó rei, esse rei aqui é Dhritarashtra, tendo falado essas palavras, o Supremo Senhor de todo o poder místico. Então ele também afirma, Sanjaya, Krishna é o Supremo Senhor de todo o poder místico.
A personalidade de Deus mostrou a Arjuna sua forma universal. Então, assim, Krishna, ele pode tudo e ele pode dar poder a quem ele queira dar, como ele fez aqui com Kardama Muni. Bom, continuando aí nos significados de La Prabhupada, no verso 22. Verso 22. Vou ler o verso. Ao ver Devahuti olhando para o palácio gigantesco e opulento com expressão de descontentamento, Kardama Muni pôde entender seus sentimentos, visto que ele podia entrar no coração de qualquer pessoa. Assim, dirigiu-se pessoalmente à sua esposa da seguinte maneira. Comentário de Srila Prabhupada. Devahuti vivera muito tempo no eremitério, naquele local ali, né, de renúncia. Pouco se importando com seu corpo, ela estava coberta de poeira e sua roupa não era muito boa. Kardamamuni ficou surpreso de que pudesse produzir semelhante palácio, e da mesma forma sua esposa ficou espantada também. Como ela poderia viver naquele opulento palácio? Kardama Muni pôde entender seu espanto e, por isso, falou o seguinte. Então, aqui, Srila Prabhupada está comentando, assim, por que o motivo de que Devahuti ficou, assim, descontente, como fala, né, no verso. Ela expressou seu descontentamento. E naquela condição física, e naquela aparência que ela estava, ela ficou intimidada diante de tanta opulência. Ela poderia morar naquele palácio daquela forma, daquela maneira, né, como ela estava se vendo. Então, isso para ela foi a razão, né, dela ter ficado assim. Ela, como Srila Prabhupada mesmo pergunta, que faz essa pergunta, como ela poderia viver naquele opulento palácio, assim do jeito que ela estava? Né? Estava assim como se fosse uma mendicante. Agora, finalizando os significados, verso 23, vou ler o verso. Minha querida Devahuti, pareces muito temerosa. Primeiro banha-te no lago Bindu Sarovara, criado pelo próprio Senhor Vishnu, que pode satisfazer todos os desejos de um ser humano. E em seguida, sobe neste aeroplano. Aí Kardama Muni vai resolver aqui, né, essa questão de Devahuti, esse descontentamento dela, essa inconformidade dela com a situação dela, a aparência dela e com aquele castelo, não estava combinando. Srila Prabhupada comenta aqui. Ainda é costume ir a lugares de peregrinação e tomar um banho nas águas do local. Em Vrindavana, as pessoas se banham no rio Yamuna. Em outros lugares, tais como Prayaga, elas se banham no rio Ganges. As palavras Tirtam, Ashisham e Apakam referem-se à satisfação dos desejos mediante o banho no lugar de peregrinação. Então, nesse verso, e tem essas palavras citadas aqui por Srila Prabhupada, e, segundo Srila Prabhupada, significa a satisfação dos desejos mediante o banho no lugar de peregrinação. Muitas pessoas vão nesses rios sagrados, nesses locais sagrados, né, nesses lagos, nos rios, e se banham, mas objetivando alguma satisfação de algum desejo que elas têm. E é comum isso, né? Na Índia, principalmente, é muito comum. E continuando o significado de Prabhupada, Kardama Muni aconselhou a senhora, sua esposa, a banhar-se no lago Bindu Sarovara, para que ela pudesse reviver a beleza e o brilho originais de seu corpo. Então, ele sabia, né, que quando ela tomasse banho nesse rio sagrado, nesse lago sagrado, lago Bindu Sarovara, que estava próximo deles ali, ela se tornaria uma nova mulher. Haveria uma transformação.
Aí também eu procurei saber sobre esse lago, Bindo Sarovana, né? É um tanque de água sagrado para os hindus. Ele está localizado em Bhubaneswar, né, na Índia. É considerado um local de grande importância religiosa até os dias de hoje, onde se acredita que as águas contêm gotas de todos os rios e piscinas sagradas da Índia. Olha só, coisa linda. E então, já li todos os significados. Vamos assim partir já para a conclusão aqui dessa leitura. Mas nesse verso eu queria fazer também trazer aqui um outro verso do Srimad Bhagavatam que fala sobre o banhar-se no rio sagrado. Banhar-se no rio sagrado é sempre muito auspicioso. Então, nós devotos de Krishna, também como quando vamos à Índia, nesses locais sagrados, nesses rios sagrados, o Ganges, o Yamuna, a gente também se banha nesses rios para poder, nos lagos também, né, nos lagos lá de Vrindavana, né, de Radharani, de Krishna, também são lugares sagrados. Então, é dito que só de você colocar os seus pés ali, você já está tendo assim, uma grande transformação, né? É muito místico isso, né? Interno, dentro de você. É um local de purificação. Bom, mas aí eu queria falar sobre esse banhar-se no rio, que eu achei interessante que eu li num verso do Srimad Bhagavatam, canto 10, capítulo 48, verso 31, dizendo assim: ninguém pode negar que existem lugares santos com rios sagrados, nem que os semideuses aparecem em formas de deidades feitas de terra e pedra, mas estes purificam a alma apenas depois de muito tempo. Então, é dito que você precisa se banhar várias e várias vezes, para você ter o benefício que você precisa, né? Para você ter essa purificação, a purificação necessária. Mas aí, continuando o verso, ao passo que as pessoas santas purificam só pelo fato de serem vistas. Achei muito lindo esse verso falando, né? A grandeza de que é um devoto puro, que ele pode purificar muito mais até do que os rios sagrados. E lembrei-me de um fato que eu ouvi sobre Srila Prabhupada logo no começo do movimento, que ele passando com os seus discípulos, havia um indicante que queria tocar em Srila Prabhupada e os seus discípulos não permitiram que isso acontecesse. E Srila Prabhupada, não, deixa ele, é muito misericordioso. E ele viu Prabhupada, olhou para Prabhupada. Eu não tenho certeza se ele tocou os seus pés, mas enfim. Aí eles continuaram andando e foram até para o templo, em direção ao templo. E esse mendicante foi atrás, né? E quando ele chegou lá, todo sujo, mal cheiroso, eles queriam até evitar que ele entrasse e tudo, mas não foi essa a instrução de Prabhupada, não. Deixa ele entrar. Um devoto leva ele para tomar um banho, dá as vestes limpas e deixa que ele fique aqui. E é dito que ele se tornou assim um devoto exemplar, né? E um grande sankirtaneiro. Imagina, só por ter visto Prabhupada, né? Só por ter olhado para Prabhupada, um devoto puro de Krishna. Bom, e para encerrar, né, aqui a nossa leitura, é, vamos voltar ao tema, né? Porque imagine, né, são os Srimad Bhagavatam, são muito diversos, né? Nós estamos lendo, já estamos no canto 3, agora estamos nessa narrativa, né, desse casal, muito inspirador, Devahuti, Karidama Muni,
E a gente tem que entender assim, qual é a lição? Qual é a lição que nós podemos trazer para nós, para os nossos dias? Sabemos que tudo isso aconteceu numa outra era, Satyuga, mas hoje, o que podemos extrair? Porque esse é o sentido, é o significado de estarmos lendo diariamente esse livro sagrado, Srimad Bhagavatam. Então, o tema que foi nos dado foi o seguinte: um devoto como Kardama Muni manifestou um palácio aéreo super opulento mediante seu poder místico, pois sua esposa havia solicitado uma residência. Mas quando esta opulência foi produzida, ele próprio não pôde entender como tais manifestações foram possíveis. Então, a lição que eu tirei aqui, né, de tudo, incluindo esse tema, que a Dama Muni, apesar de ter manifestado esses poderes místicos e ter criado um palácio voador, opulento, ele não se identificou com nada disso. É interessante porque mais à frente a gente vai ver que ele vai renunciar a tudo depois, né? Por quê? Porque o propósito de vida dele não era esse. Ele também era um devoto puro. E um devoto puro, o propósito de vida nunca é o gozo dos sentidos, né? Nunca é. Ele criou tudo isso para a satisfação de sua esposa, para que ele pudesse lhe dar filhos, mas não é esse o propósito de vida que ele tinha, assim, principal, né? E para encerrar, eu vou trazer aqui um verso da Bhagavad Gita, que fala assim, Krishna advertindo a Arjuna sobre o perigo de muita opulência e gozo material. Às vezes a gente passa a vida inteira correndo atrás dessas coisas, correndo atrás de opulência e correndo atrás de gozo material, sabe? A gente tem que saber realmente qual o significado disso, o que realmente isso pode trazer para a gente, né? Então, aqui para concluir, eu trago para a nossa meditação, é o verso 4 do capítulo 2 da Bhagavad Gita. Ogeshwarya Prasaktanam Taya Parita Chetasam Vyavasayatmika Buddhi Samadana Viriyate. A tradução: nas mentes daqueles que estão muito apegados à gratificação dos sentidos e à opulência material, e que se deixam confundir por essas coisas, não ocorre a determinação resoluta de prestar serviço devocional ao Senhor Supremo. Então, são palavras de Krishna para a nossa inspiração, para a nossa reflexão, para o nosso entendimento. Vamos pegar esse verso e vamos entender toda essa narrativa que fizemos aqui, dessa opulência desse castelo manifestado por Kardama Muni, né? Toda essa opulência material. Então, deixa eu me ver aqui, vou encerrar aqui minha fala, vou ver aqui os comentários de vocês. Ah, peraí. Aqui, isso com Rio para Vilma Prabhu, né? Ele está respondendo a pergunta. Ele ficou espantado porque esta criação não foi dele, e sim manifestado pela potência interna de Krishna. Muito bem, né? Daí para a gente poder entender.
que o devoto, ele sempre é dependente de Krishna. Ele não pode ficar orgulhoso, né, de ter algum poder, de ter algum talento. Tudo vem de Krishna e tudo é manifestação de Krishna. Como diz o Prabhu aqui, foi manifestado pela potência interna de Krishna. Grata pelo comentário, Prabhu. Continuando, os faciais. Kardama Muni deve ter ficado abismado e admirado com a opulência e também temeroso com essa energia que pode manipular as pessoas. Devahuti, na sua vez, não ficou satisfeita, porque estava entregue em serviço ao seu esposo e devoção à suprema personalidade de Deus. Muito bem. Gratidão aí pelo comentário. São pessoas aqui muito elevadas, né? Alguém pode perguntar, mas Sundarangue, como é que a gente pode? Não, são as histórias, né? O Bhagavata narra de histórias tanto de pessoas muito elevadas que se mantêm firmes no serviço, mas também pessoas que caem, que tropeçam, tem lições para todo mundo. Mas as elevadas é sempre como a gente deve mirar, como deve ser o nosso propósito, como deve ser a quem a gente, aonde a gente deve ter a nossa, como é que a nossa convicção resoluta, né? Vamos para lá, vamos seguir esse caminho, vamos seguir esse exemplo, sabe? É isso. Então, continuando aqui, a Aravinha Prabhu, ela ficou desgostosa porque era uma espiritualista e não se atraía com tais opulências materiais. Muito bem. Prabhu Paraviama, por que Sonhambuva Mano, que era um rei, ofereceu sua filha, que era uma princesa, para Kardama Muni, que era um asceta destituído de recursos materiais? Ah, essa pergunta é para mim. Havia um propósito acima disso. A gente vai ver nos versos a seguir que esse casal vai gerar uma grande personalidade, né? Que é chamado Kapila Deva, a encarnação da Suprema Personalidade de Deus. Então, imagina, eles estavam só cumprindo as ordens, as ordens, né, assim, supremas. Eles só estavam agradando a Krishna. Então, essa deve ser a vida do devoto, agradar a Krishna. Pode ser que para agradar a Krishna tenha que passar algum sufoco, tem que passar alguma austeridade, mas há um propósito maior, né? No fim, tem um propósito muito maior. É isso que a gente tem que pensar. Então, é isso. Havia um propósito maior nisso tudo. O palácio de Swayambhuva também tinha vários andares. Olha, então aí deve ter sido manifestado assim, então é a minha conclusão, para que a Devahuti pudesse até lembrar-se da vida que ela vivia lá no palácio, não é mesmo? Um palácio que tinha vários andares, ela ganhou agora um outro com 7 andares. Aqui Prabhu falou, sim, ele tocou nos pés de Shila Prabhupada. Ah, aquele mendicante que eu falei, né, que teve a sua vida transformada. O Prabhu tem o nome dele, foi o Prabhu Rasada Das. Ele morou no Brasil por vários anos. Olha, interessante, isso eu não sabia. E aqui, ele tinha a missão de criar progenie, e principalmente seu pai de Kapila-deva, um grande avatar de Vishnu. Ah, isso mesmo, né? Kardama Muni. Ele aceitou tudo isso como uma missão, porque ele era um Brahmana renunciado e a natureza dele era assim de ser assim, de viver mesmo sozinho, como ele vivia lá na floresta, mas aí ele resolveu
mudar a sua condição dentro do ashram, de sair da condição de brahmacharya e entrar na condição de grihasta, apenas, como diz aqui o Prabhu, né? Porque ele tinha recebido essa missão de ser o pai de Kapila Deva. E a gente vai, ainda continuando essas leituras, a gente vai entender melhor. Também porque Mano estava mais interessado nas opulências espirituais de Kardama. Isso, exatamente. Né? Quando ele levou a filha, ele sabia com quem ele estava deixando a filha dele. Né? Estava deixando com uma pessoa que tinha assim toda assim, era uma pessoa não só renunciada, ele era dedicada, era um devoto puro de Krishna. Né? Então ele sabia disso. Então, não há mais aqui comentários, não há mais perguntas. Eu agradeço aí a participação de vocês. Agradeço. O Chuaci está colocando aqui. Prabhu Paravema é uma enciclopédia védica histórica. Aribo! Muito bom a gente ter a associação desses devotos, né, o Chuaci? Muito bom. Então. Agradeço aí a participação de vocês, agradeço esse momento que a gente parou aqui para refletir nesses pontos, que Krishna possa realmente trazer, né, para a nossa consciência, para o nosso ser, a meditação desses ensinamentos, que a gente possa digerir ao longo do dia tudo aquilo que a gente viu aqui na vida desse grande casal. Tá? Então, um bom dia para todos. Hare Krishna. Todas as glórias a Shila Prabhupada. Jai Shila Prabhupada. Então, vou encerrar aqui. Hare Krishna. Hare Krishna.